Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a leitura que eu fiz de Fixação, do Bruno Ath. Fixação, então, é um thriller nacional desse autor independente, Bruno Ath, que é de Caxias do Sul, de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, então é meu conterrâneo. E nessa história aqui a gente vai conhecer dois personagens, o Dr. Carlos Vieira, que é um psiquiatra, e a gente vai entender logo no início que ele é uma pessoa que teve um passado meio que conturbado. Ele se envolveu com drogas, com bebida, e por causa disso, então, ele acabou perdendo ali a relação que ele tinha com a esposa e com a filha. E por outro lado, a gente vai conhecer também a Karina Cross, que é uma garota então de 20 anos, que inicia a história ela indo então para o consultório do Dr. Carlos para se consultar, porque a gente entende ali que ela passou por um grande trauma e ela escolhe então, para se ver livre disso, contar a história dela para um desconhecido, porque ela acha que assim ela vai se sentir melhor. Porém, a Karina vai dar uma condição então para o Dr. Carlos, onde ela vai contar a história dela apenas em 4 sessões, nada mais do que isso. E ela pede, então solicita pro Dr. Carlos que ele não procure ela depois disso, que ele não tente ajudá-la. E nisso a gente já vê que ela tem uma personalidade bem forte. E o autor Bruno Ath vai colocar isso também em outros detalhes assim no início da história, onde a gente vai notar até uma certa prepotência então assim da Karina. Isso me incomodou um pouquinho assim logo no início, mas enfim, a gente entende que é a personalidade dela, que é uma garota nova. Então, é esse plot inicial que a gente vai iniciar dentro desse thriller, então. A Karina contando essa história que aconteceu com ela em 4 sessões pro Dr. Carlos Vieira. Então, ao longo que ela vai contando essa história, a gente vai vendo que o Carlos ele vai reagindo a essa história, o que é bem comum, assim, pelo que a gente espera de um psiquiatra, né? A gente espera que seja uma pessoa bem preparada. E como a gente tem esse background, então, do Vieira, do passado dele, a gente vê que essa imagem de pessoa ética e bem preparada é meio que desmistificada, sabe? Não é bem assim que acontece. Ele é uma pessoa como qualquer outra que tem seus problemas, tem suas bagagens. E isso vai influenciar muito o modo como ele vai se relacionar com essa cliente dele, com a Karina, porque ele tem uma filha dessa idade. Então ele vai fazer alguns paralelos assim entre a Karina e entre a Francesca, que é a filha dele. Algo muito interessante que tem durante a leitura é que o Bruno ele vai conseguindo atar muito bem as pontas dessa história. Então, a sessão da Karina sempre termina no momento onde ela tá contando algo muito interessante. Então, não só o Carlos quer saber o que vai acontecer depois, como nós, leitores. Então, a gente tem que esperar mais uma semana até que ela volte e continue a história. E a gente também vai ficando apreensivo, porque vai terminando. A gente sabe que são só 4 sessões e essa história precisa de uma resolução. E isso eu senti que o Bruno faz muito bem, somado à narrativa dele, que é uma narrativa muito familiar para quem é aqui do Sul. Então tem muitos trejeitos do nosso sotaque, do jeito que a gente fala. A história vai se passar aqui em Porto Alegre e arredores, então quem mora aqui vai reconhecer muitos das ruas, dos lugares que ele comenta, e isso é muito legal também. Parece que isso ajuda muito que a gente faça parte dessa história, sabe? Porque a gente sabe exatamente de qual rua ele tá falando, de qual local ele está falando. Isso contribuiu muito pra mim durante a leitura, e a narrativa dele também é muito fluida, o que contribui ainda mais. Então, conforme a Karina vai contando a história dela, a gente vai percebendo que o Carlos ele vai se envolver com essa história. Não consegue então manter essa promessa que ele faz pra cliente de que ele não vai se envolver, não vai querer saber mais. Ele vai começar a procurar mais informações sobre a Karina, que é uma pessoa, uma figura completamente misteriosa, e é isso que vai desenvolvendo a história, sabe? E de um thriller a gente vê que a gente começa a flertar com um certo terror. Eu gostei muito disso, porque a história tem uma virada assim da metade pro final, que eu simplesmente não conseguia parar de ler até descobrir o que acontece. E algo muito legal mesmo, é que, sei lá, as últimas páginas é acontecimento atrás de acontecimento, reviravolta atrás de reviravolta, coisa que algumas coisas eu acabei conseguindo visualizar acontecendo, mas outros são completamente inesperados, e isso eu acho que o autor conseguiu manejar, construir muito bem. A única coisa que me incomodou um pouquinho foi ali uma partezinha da história onde eu acho que não seja tão verossímil, mas
assim, quem conhece a história vai entender que talvez isso não faça sentido, mas tem um momento da história onde ele vai ter acesso a algumas informações sigilosas. Eu não acredito que aconteceria realmente assim, mas enfim. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas é um pequeno detalhe que eu fiquei pensando sobre, mas que não vai atrapalhar a experiência de leitura. Então é isso, o autor Bruno Attia é um autor independente, então que tem outros títulos lançados. Aqui atrás tem mais 2 livros dele, que saiu também de forma independente, mas pelo selo Quatrilho, que é um selo da Belas Letras, se eu não me engano. Então eu vou deixar os links aqui para quem quiser adquirir Fixação ou conhecer as outras obras do autor Bruno Attia. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês conhecerem. E eu recomendo bastante, gostei muito. E sério, essa história termina, gente, de um jeito que a gente fica, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas gostei muito, foi uma ótima experiência, fiquei muito feliz de conhecer Fixação. É isso, então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, no próximo vídeo. E não deixa de curtir esse vídeo, isso me ajuda muito na divulgação. Tchau!